O final do capítulo 1 de Gênesis vai dizer que tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus criou era para que seu nome venha a ser glorificado através da obra das suas mãos, através da criação, através de um Deus que provê todas as coisas. Quando nós entendemos que a provisão de Deus, ela parte do ponto de que Deus ele é misericordioso, e Deus gera a provisão para os seus filhos. Pastor, que filhos são esses? João capítulo 1 verso 12, o apóstolo diz que todos quanto o receberam, lhes deu poder para serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aqueles a qual aceitam a Cristo, aqueles a qual estão debaixo de uma autoridade espiritual, debaixo de uma liderança constituída por Deus, se tornam filhos do Todo-Poderoso. E filhos, Deus prepara uma provisão, pastor Leão. Filhos, Deus prepara uma mesa. Em hipótese alguma, Deus vai deixar algum filho dele perecer, algum filho que crê na sua palavra, algum filho que crê na sua promessa. E quando nós pegamos o Evangelho segundo Marcos, como eu disse ontem para quem veio, o Evangelho de Marcos, diferentemente dos outros tratados, ele é resumido. Você vai encontrar passagens da vida de Jesus mais resumidas. Por exemplo, se você ler Mateus capítulo 3 e Lucas 3, você vai observar que os respectivos autores gastaram o capítulo inteiro para falar do batismo de Jesus no Rio Jordão. Já Marcos gasta só 2 versículos no capítulo 1. Ele traz a vida de Jesus de uma forma mais resumida, aquilo que Jesus fez, mas ele não deixa de relatar em todos os capítulos, Jesus guerreando contra os demônios, Jesus amarrando o diabo, Jesus curando inúmeras pessoas, e Jesus trazendo o poder do reino para que venha se manifestar. No capítulo 3 ele vai dizer que o Espírito de Deus estava sobre ele, que ele expulsava demônios pelo dedo de Deus, ou seja, a voz é chegar do reino. Pelo poder do reino os demônios caem por terra no nome de Jesus. Pelo poder do reino os enfermos são curados, o evangelho é pregado. Pelo poder do reino Deus libera autoridade profética. Pelo poder do reino o nome dele é glorificado. Levante a sua mão para o céu, deixa eu já liberar a primeira palavra profética sobre a sua casa e sobre a sua família. Há uma unção do reino sobre você hoje. Eu acredito que toda a ferramenta do diabo contra a sua casa, contra a tua família vai cair por terra, e Deus hoje está liberando algo sobre a tua casa hoje. Estou sentindo Deus aqui. Há uma presença poderosa do Espírito de Deus movendo aqui nessa noite. Há um favor de Deus para a sua vida. Eu estou sentindo Deus aqui hoje, irmão. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus aqui hoje. Quando nós entendemos que Deus, através da sua provisão, Ele manifesta o seu milagre, quando nós entendemos essa verdade, nós ficamos debaixo da sua autoridade. E como eu disse que o Evangelho de Marcos demonstra Jesus como grande libertador, capítulo 2, que quebra um telhado, cura um paralítico. Capítulo 3, ele dentro de uma sinagoga, que ele cura um homem que tinha sua mão mirrada. Capítulo 4, o texto diz que Jesus passa para o outro lado da margem. O capítulo 5 ele faz 3 milagres. Eu falei ontem. O primeiro ele cura o endemoniado gadareno e o liberta. O segundo ele restaura a mulher do fluxo de sangue. E terceiro ele ressuscita a filha de Jairo. 3 milagres Jesus fez do outro lado da margem. Depois que Jesus realiza esses milagres, o texto bíblico vai dizer que novamente Jesus volta para Jerusalém. Quando Jesus volta para Jerusalém, ele prega a sua maior mensagem de todos os tempos. Mensagem essa que o autor do Evangelho de Mateus gasta 3 capítulos para falar da mesma. O capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Imagine um autor gastar, apóstolo e pastores, 3 capítulos para falar de uma mensagem.
Essa mensagem durou 3 dias. O próprio capítulo 8 aqui do texto que eu li diz que a multidão estava 3 dias com Jesus. Pastor, por que essa multidão estava 3 dias com Jesus? Por que essa multidão estava 3 dias? Estavam ouvindo a palavra no monte, estavam no Monte das Oliveiras ouvindo Jesus pregar. Imagina, queridos, 3 dias direto Jesus pregando, 3 dias direto Jesus gritando na ribeira do monte assim: bem-aventurados pacificadores, porque verão a Deus. Bem-aventurado os que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados sois vós, que quando perseguidos e injuriados pelo meu nome, grande é o vosso galardão no céu. Lá em cima ele gritava assim, que a porta estreita leva para o céu, a larga leva para a condenação eterna. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Os olhos são a candeia do corpo. Se fores orares ao vosso Pai, fecha a porta do teu quarto e diz: Pai nosso que estás no céu, santo é teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já foi feito no céu. O pão nosso seja dado a cada dia. Lá em cima Jesus traz as verdades, as chaves do reino. Imagina, apóstolo, pastores, 3 dias direto Jesus pregando. Eu costumo dizer lá na minha igreja o seguinte, que essa geração de hoje não aguentava 15 minutos, essa geração de hoje que não aguenta a vigília, muitos que não aguentam oração, arredavam o pé rapidinho. 3 dias direto o povo não arredava o pé. 3 dias direto lá no alto do monte o povo ouviu Jesus. Só tem que Mateus vai dizer no capítulo 8 que a multidão desce com Jesus do monte. Quando descem com Jesus do monte, eles passam pelo deserto. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Todas as vezes que Deus libera uma palavra sobre a tua vida, pode até acontecer de você passar por um deserto, mas Deus vai gerar a provisão da tua vida, na tua família e na tua casa. Deixa eu dizer de novo, tem provisão dele chegando. Diga para o teu irmão assim: tem provisão de Deus para a tua vida hoje. Diga para ele: tem provisão de Deus para a tua vida hoje. Há uma graça de Deus movendo aqui nessa noite. Há uma graça do Espírito de Deus movendo aqui nessa noite. Há uma graça de Deus movendo aqui nessa noite. Há uma graça de Deus movendo aqui nessa noite. Há uma graça de Deus movendo aqui nessa noite. Há uma presença poderosa de Deus movendo aqui nessa noite. Fica de pé, minha guerreira. Deus tem algo para a vida sora. Segura esse talit aqui. Fala para o seu irmão assim: glória a Deus, aleluia, de graça, irmão. Fala para ele: é 0800. Levanta para o alto. Olha para mim aqui. Quando eu estava ali, eu olhei para a senhora. Deus disse para mim que hoje está respondendo a tua oração. Que a senhora veio aqui hoje, só disse assim: Deus, eu estou indo lá, mas eu preciso levar a bênção para minha casa por completo. Que eu não aceito, Deus, sair de lá hoje se o Senhor não falar comigo. Que foi essa oração que a senhora fez para Deus. Orar para cá, lavácia. Abre esse talit assim. Abre ele. Abre o talit. Abre ele. Apóstolo, quando essa guerreira abriu esse talit aqui, Deus disse para mim que desceu para fazer um grande milagre. Deus disse para mim: eu estou repreendendo todo o mal, estou dando vitória e meu nome está sendo glorificado. E Deus disse assim: aquieta teu coração, que eu estou cuidando do Gutenberg. Aquieta teu coração, que meu nome está sendo glorificado. Aquieta teu coração, que eu estou cuidando do Gutenberg. Que o nome que apresentou para mim no talit aqui foi Gutenberg. E Deus disse: fala para ela que eu desci, aleluia, para dar vitória. Fala para ela que eu estou curando a enfermidade, porque tem muita enfermidade lá dentro. O espírito de doença desceu para amarrar. Só tem que, quando a igreja aplaudiu e deu glória, Deus jogou por terra. Verdade? Muita enfermidade na minha família. Meu filho. Abraça teu filho aí. Abraça o talit, coloca o talit sobre a cabeça dele. Eu vim hoje cheio de azeite. Eu vim hoje cheio de azeite para ser profeta. Tem graça de Deus aqui hoje.
Pastor Leão, dá um abraço nesse menino. Quando o senhor dá um abraço nele, esse menino vai ser sacerdote. Ele vai ser sacerdote. Vem cá, filho, dá um abraço nele. Dá um abraço nele, aleluia. Dá um abraço nele. Quando o senhor pôs a mão nas costas dele aí, eu vi uma seta saindo da coluna dele, Deus sendo glorificado. Johebre, traz o talent, que hoje eu quero pregar com esse talent, porque tem uma unção apostólica e sacerdotal aqui. Ontem eu estava ruim, irmão. Ontem eu estava aqui só a misericórdia, viu? Estava custando a pregar, mas eu falei assim: Deus, eu não aceito isso hoje, eu vou para cima do diabo com tudo. Eu vou para cima do diabo com tudo, Deus. Quando foi hoje, Deus me restaurou fisicamente. Eu falei: Deus, tem misericórdia. Ontem, quando a gente saiu lá para comer, eu estava só Jesus. Mas a graça de Deus, ela desce para nos renovar e o nome dele ser glorificado. Levante a sua mão direita e diga assim: a minha família é uma família de Deus. A minha casa é casa de oração. E o nome do Senhor será glorificado na minha casa e na minha família. Quando a senhora levantou a mão, as palavras que se apresentaram aqui na minha frente é: honra para as mulheres da sua casa. Deus desceu com honra para as mulheres da tua família. O Espírito de Deus me disse: diga para ela, Léo, que eu desci com honra para as mulheres da casa dela. Quando Jesus prega no alto do monte, tinha gente demais, o povo não arredou o pé, ele desceu do monte. E o capítulo 8 vai dizer que ele se compadeceu da multidão. Por que ele se compadece? Porque a multidão estava ouvindo a palavra. E o texto diz assim, que tinha 3 dias que não comiam. Pergunta para mim, por que não comeram? Porque eram alimentados pela palavra. O texto é claro, irmão. Se você ficar 3 dias sem comer, é difícil. 3 dias sem comer, você vai ficar fraco, irmão. E o texto é claro que tinha 3 dias que não tinham e não comiam nada. E o texto vai dizer que Jesus olha para os seus discípulos, para os seus 12 talmidins, e pergunta: eu quero ajudar essa multidão, eu quero honrar essa multidão. Se eu mandar eles embora para casa com fome no meio do caminho, eles vão morrer. Diga para o seu irmão assim: Deus nunca vai te mandar no meio do caminho sem antes saciar a tua alma. Fala para ele, diga para ela, diga só: Deus nunca vai despedir você de mão vazia. Diga: Deus nunca vai despedir você de mão vazia. No caminho ele vai te honrar. Aí o verso 3 falou: olha, muitos vieram de longe. Só tem que ir o verso 4, os mesmos discípulos lá do capítulo 5, tinha a mente fechada do aperto. Como é que o senhor vai alimentar a gente aqui no deserto? Como é que o senhor vai alimentar essa... Jesus, como é que o senhor vai alimentar essa multidão aí no deserto, Jesus? Como é que o senhor vai fazer isso? Os caras estavam com Jesus e pensamento contra. Os caras estavam andando com o Filho de Deus, irmão, com Deus. Se Jesus falou, o negócio vai acontecer. Se Jesus falou algo na tua vida, o negócio vai acontecer. Aí Jesus pergunta para eles assim no verso 5: vocês têm quantos pães aí que vocês têm com vocês? Os pães de Israel são diferentes. É como se fosse uma massa de pizza. E é gostoso o negócio, viu? Com um chazinho ainda, um café, oh glória. E é gostoso os pães lá de Israel. Os pães apóstolos eram diferentes, ainda são ainda. É igual a massa de pizza assim grande. Tem uns menorzinhos que eles vendem lá. Aqueles dos árabes é ruim, os do judeu que é bom mesmo. Os árabes furam aí da gente, eles querem vender doce. Você desce na feira lá, irmão, os árabes vendem até a alma deles. Eles cortam um pedaço da alma e querem te vender. É só Jesus. Pior que o Oiapoque é 25 de março, irmão, só o sangue. E os pães daquela época eram redondos. Jesus então olha para os seus discípulos e diz: olha, vocês têm quantos pães aí que eu preciso que vocês me deem alguma coisa para que eu possa multiplicar? Fala para o seu irmão assim: Deus só multiplica aquilo que você coloca na frente dele. Pegaram aqueles 7 pães e trouxeram. Quando trouxeram aqueles 7 pães, olha que o texto vai dizer: mandou a multidão se assentar, ó. Irmão,
Mandou eles sentarem no deserto. Fala para o seu irmão, se tem hora que Deus está mandando você descansar no deserto. Você não pegou, se eu fosse o seu, eu dava glória. Diga para o teu irmão assim, diga para ele assim, tem hora que Deus está mandando você descansar no deserto. Fala para ele, fala para ela. Diga se tem hora que é para se assentar. Diga se tem hora que é para se assentar. Porque tem mesa preparada no deserto. Levante a tua mão, deixa eu profetizar. Tem mesa preparada no deserto. Tem mesa preparada no deserto. Tem hora que Deus diz, assenta, que eu tenho mesa preparada para a tua vida. O povo se assentou. Ele deu graça, partiu o pão e deu para os seus discípulos. E o verso 7 diz que arrumaram um pouquinho de peixe lá, juntou pão e peixe. Aí virou aquele milagre extraordinário. Aí o verso 8 diz que eles comeram e se saciaram. Ou seja, além de comer, falando um ditado legal, encheram a barriga. Ficaram tudo cheio, saciado, irmão. E sobraram, olha o que o texto vai dizer. Olha o que o texto vai dizer. Sobraram quantos cestos? Mas eles deram quantos pães? Fala para o seu irmão assim, aquilo que você coloca para Deus, Ele multiplica na medida daquilo que você coloca. Diga assim, nem mais nem menos, é aquilo que você coloca. Imagine, o texto vai dizer que havia mais de 4.000 pessoas. Quando a Bíblia faz esse arrolamento, ou recenseamento, geralmente, pelo costume da época, se falava só de homens. Quando está dizendo lá em Êxodo que saiu 1 milhão, mais ou menos, uns 600 mil homens, era mais de 1,5 milhão de pessoas, sem contar mulheres, idosos e crianças. Eu acredito que aqui, após, devia ter umas 10 mil pessoas, pastores, e que ali comeram e saciaram daqueles pães que os discípulos colocaram para Jesus. Os pães foram colocados na frente de Jesus, e a multidão se assentou no deserto. Novamente eu estou dizendo para você, há uma provisão de Deus chegando para a tua vida, há uma providência de Deus chegando para a sua casa. Só que aí vem o detalhe. O texto vai dizer no verso 10, quando entraram no barco, veio a revelação. Fala assim para o seu irmão, tem hora, tem coisa que Deus não revela no deserto. Ele revela quando eu entro no barco e deixa Ele direcionar. Fala para ele assim, deserto tem hora que é provisão, só que tem hora que o barco é lugar de confronto. Vamos para o texto. Verso 10, entraram no barco com seus discípulos, foram para dar uma nauta lá. Aí logo quando desceram, os fariseus chegaram, começaram a pedir um sinal do céu. Me dá um sinal, quero ver se tu é profeta, se tu é uma Machia, quero ver, faz um sinal. Aí o verso 12, ele falou assim, olha, eu não vou fazer sinal nenhum, porque vocês são uma geração incrédula. Aí o verso 13, ele entrou no barco e foi para o outro lado. E o texto vai dizer assim, que eles, verso 14, todo mundo aí na sua Bíblia, eles se esqueceram de levar pão, e no barco tinham consigo senão quantos pães? Mas quantos que eles deram para Jesus? Mas por que deixou no barco? Era 8? Deixaram um pão no barco. Olha o verso 14. Fala para o seu irmão assim, barco é lugar de confronto, deserto é lugar de provisão. Fala assim, se Deus confronta no barco, é sinal que Deus tem multiplicações maiores que a provisão do deserto. Vamos para o texto, ao versículo 15. Jesus falou com eles assim, ó, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes, que no caso é hipocrisia. A palavra hipocrisia vem de uma palavra grega, hipócrites, que é teatro de máscara. O hipócrita, ele finge ser uma coisa que ele não é. É um ator, um dramaturgo, dramaturgia. O ator, ele finge um papel que ele não é na vida real. Isso é hipócrita. Na sua frente ele é uma coisa, lá fora ele é outra. Jesus diz para eles, ó, guardai-vos do fermento. Aí o que está dizendo o verso 16 da sua Bíblia aí? O que está dizendo, irmão? O que os discípulos fizeram? Arrazoar é murmurar. Eles estavam murmurando por quê? Olha o que o texto diz. E murmuravam dizendo, é porque não temos pão, mas tinha um pão no barco.
Na realidade não era 7 pães, eram 8. Deixaram um pão no barco. Só tem que pegaram um pão e deixaram no barco. Aí que vem a revelação do contexto. Geralmente o 8º pão, o conhecido pão do Shabat, era o pão mais fresco, era o melhor pão. Esse pão geralmente era servido no Shabat, que começa no final da sexta-feira, ou geralmente em outras festas. Era o pão principal, era o pão mais gostoso. E Jesus pediu que eles levassem todos os pães. Jesus sabia que eles tinham 8 pães, porque Jesus é Deus. Mas Jesus esperou a atitude dos discípulos para entregar o pão para quem estava precisando no deserto. Preste atenção, Deus vai multiplicar aquilo que você tem. Só tem que, quando para Deus multiplicar, eu preciso de entender que primeiro Deus me confronta para depois multiplicar. E o texto vai dizer assim no verso 17, Jesus falou para eles assim: olha, ei, por que vocês estão murmurando? Vocês estão falando que não tem pão, vocês não consideram nada, porque vocês têm um coração endurecido. Aí o verso 18, Jesus diz: vocês têm olhos mas não veem, ouvidos mas não ouvem, vocês não lembram quando eu parti 5 pães, João 6, e os 5 pães e 2 peixes, quantos cestos eu levantei? 12. Olha para mim aqui, a multiplicação de João 6, o menino deu tudo. Ele deu 5 pães e 2 peixinhos, e a multiplicação foi maior. Pastor, como? Sobrou 12 cestos. Só que essa segunda multiplicação eles deram apenas 7 pães, e a multiplicação foi menor. Deus só vai multiplicar na sua vida aquilo que você coloca diante dele. Deus só vai multiplicar na tua história aquilo que você coloca diante dele. Todo mundo olhando para mim aqui agora, eu vou falar um negócio muito profundo. Provisão é algo de princípio. Deus nunca vai te abençoar se você dá uma oferta para fazer barganha com Deus. Deus não se faz barganha. Com Deus se faz uma aliança. Fala para o seu irmão assim: com Deus não se faz barganha, irmão. Com Deus faz aliança. Fala para o seu irmão: aliança. Levítico. A palavra Levítico, tem muita gente que diz que não gosta do livro de Levítico. Eu costumo dizer que quem não gosta do livro de Levítico é chato e bobo. É o livro que eu mais amo na Bíblia. A palavra Levítico vem do hebraico Vaikra. Vaikra significa "e chamou". Não tem nada a ver com música não, irmão. "E chamou", Vaikra, "e chamou". É o único livro que Deus revelou para Moisés dentro do tabernáculo, do Mishkan, do tabernáculo. Tanto é que Levítico começa dizendo: "E chamou o Senhor a Moisés dentro da tenda da congregação". É Vaikra, Donai, Moshe, Mishkan, dentro do tabernáculo. Quando Deus chama Moisés dentro do tabernáculo, Deus revela o princípio de toda a provisão. Se você pega o livro de Levítico, ele fala de 5 ofertas: a oferta de Olá, Minchá, Shelamim, Sheted e Achã. A palavra oferta em hebraico é Korban. Korban significa aproximação. Não aproximação de Deus para comigo, pelo contrário, mas aproximação daquele que dá para aquele que vai prover. Você não pegou? Aproximação daquele que dá para aquele que vai prover, para aquele que vai entregar. Orevai, o rezai, o calavorevá, o emandúria, a résia, jorrequícia, jorreparacalamantre. Eu estou vendo Deus quebrando barreiras aqui no mundo espiritual nessa noite. O Senhor dizendo: eu estou liberando provisão, eu estou liberando milagre, eu estou jogando por terra toda a fúria do diabo, e meu nome vai ser glorificado. Os demônios que levantaram para tentar impedir a tua bênção, Deus hoje está jogando por terra. Deus hoje está dando vitória, e o nome dele está sendo glorificado, e o nome dele está sendo engrandecido, diz o Senhor. Só que hoje, preste atenção, eu vim falar aqui de princípio, até porque eu estou pregando uma igreja de princípio, e fica fácil de eu falar isso aqui. Tem lugares por aí no mundo que se eu falar isso aí, vão me chamar de herege, porque o povo não lê Bíblia, o povo não gosta por aí. Mas aqui é fácil de pregar, eu estou em casa, dá para falar isso aqui que o povo entende. Todo princípio estabelecido por Deus, ele faz uma aliança. Quando os discípulos esconderam o pão, o 8º pão, era o pão da provisão. Fala para o seu irmão assim: o 8º pão é o pão da provisão, é o pão do milagre. Não são 7 primeiros, é o último. E o texto vai dizer assim, que eles pegaram 7, levaram 7, só que o 8º esconderam. O nosso maior problema é
que a gente gosta de apresentar um tanto de desculpa esfarrapada para Deus e guardar o 8º pão para a gente comer primeiro. Eu lembro que quando eu era criança, o meu pai, como eu disse para vocês, ele era militar. Geralmente meu pai sempre gostava de comprar aquelas caixas de bombom da Garoto, e ele trazia, deixava na geladeira para dividir tudo certinho. Ele era bem metódico, dividia os bombons todos certinhos entre eu, meu irmão Luciano, o meu irmão Rafael e minha irmã Natália, tudo certinho, assim, um do lado do outro. Só que tem, irmão, que o meu irmão mais novo que eu, 1 ano mais novo que eu, meu irmão Luciano, ele acordava de madrugada. E sabe o que meu irmão gostava de fazer? Ele entrava na geladeira, abria a caixa de bombom e ele comia os maiores, o Serenata de Amor. Ele comia aqueles mais gostosos e ele deixava na caixa só aquele bombom de banana e aquele outro crocante que quebra dente. Você tá rindo porque você já mastigou ele, quase quebrou teu dente. E o de banana e aquele outro de damasco, que é horrível. E além dele comer os melhores, sabe o que fazia? Deixava o papel dentro da caixa. Irmão, quando eu acordava de manhã, só tinha bombom de aquele ruim, aquele de banana, de caju. Aí chegava, ninguém era. Outra, às vezes quando ia comprar pão, naquela época existia ticket de leite. Quem lembra do ticket de leite? É sinal que você está quase chegando 40 anos, irmão, igual eu. O ticket do leite. Tava o ticket do leite para trocar o ticket do leite. Eu lembro que o meu irmão trocava ticket, comprava o pão, ele arrancava o miolo do pão. Quando ele chegava para comer, irmão, tava só vento. Ah, eu já fiz isso, vocês também já fez. Tirou o miolo do pão com um dedão, assim, enxava o dedo lá, arrancava o miolo e comia o miolo. Chegava em casa, acabava. Ou o creme do pão, rapaz, o pão doce. Comeu o creme do pão doce, chegava o pão todo sem creme. Aí chegava, quem é que fez? Não sei. Ou seja, às vezes o ser humano ele tem mania de querer comer o melhor para ele, de querer chegar primeiro e comer, chegar primeiro e bater o prato, come, e muitas vezes ele não está preocupado com quem está por ali. Foi isso que os discípulos fizeram, pegaram o melhor para eles, detalhes esconderam dentro do barco. Dentro do barco. Fala assim para o seu irmão, barco aqui nesse texto é igreja. Fala assim, igreja não é lugar de lazer, é lugar de confronto. Fala assim, Deus só confronta filho, Deus não confronta quem não é filho. E eu vim pregar para filhos e filhas aqui nessa noite. Eu vim liberar uma palavra profética para filhos e filhas aqui nessa noite, que há um milagre, uma provisão de Deus para a tua casa, uma provisão de Deus para a tua família. Pastor, eu vim atrás de revelação, vim pregar a Bíblia, irmão. Se Deus quiser revelar, Ele revela. Eu vim pregar a Bíblia. Imagine se Deus é louco, irmão. Pastor, que isso? Não, Deus é doido. Deus apareceu para um velho de 75 anos em Ur dos Caldeus. Deus disse para o velhinho assim, para o coroa, vou te dar um filho. O coroa saiu, largou tudo que tinha. Depois de 25 anos deu um filho para o coroa. O coroa tinha 100 anos, quantos anos? Gênesis 21 diz que o coroa tinha 100 anos, e a vovozinha dele não perdeu a beleza, que era a coroa mais bonita da Bíblia, que era Sara, com 100 anos. Imagina um casal centenário, irmão, um casal centenário com um filho. Imagina, quem é pai, quem é mãe aqui? Levanta a sua mão. Irmão, imagina quando a gente tem um primeiro filho, o cuidado que a gente tem. Eu tenho 2 filhas, uma de 16 e outra de 11. A minha primeira de 16, quando nasceu, o bico caía no chão, eu fervia não sei quantas vezes, ela não podia nem tocar, lavava a mão, punha álcool. Naquela época não tinha álcool gel, era aquele álcool mesmo, chegava a coçar até os dedos. Aí depois veio a mais nova, aí o bico cai, você não liga muito, porque assim, você já está acostumado a fazer os trâmites. Imagina um homem de 100 anos, imagina uma coroa de 100 anos com filho, irmão. Se fosse nos dias de hoje, para você entrar lá dentro, você tinha que colocar aqueles uniformes nuclear. Você tinha que lavar a mão, detectar tudo. Não pode nem chegar perto. Por quê? Pergunta para mim por quê. Era a última chance da mulher de ser feliz na vida. Aquilo que ela sonhou a vida toda e Deus gera. Aí fala para o seu irmão assim, aí vem Deus com um negócio louco, pede o filho da véia. Fala desse jeito, irmão, é a Bíblia. Escandaliza não, porque é isso que está no texto. Fala assim, ele pediu o filho da coroa. Fala assim, só que primeiro ele falou para o marido. Fala para o irmão. Fala assim, que o marido era doido igual Deus. Fala assim, ele era doido, irmão. Porque você largou tudo que tinha, ouviu uma voz e foi atrás da voz. Olha o que o velho fez, o velho era doido, irmão. Esse, quando eu chegar no céu, eu vou dar um beijo na testa dele, ele era muito doido. Vamos lá em Gênesis 22. Olha o que o texto vai dizer. Que Deus chamou ele.
Ao verso 3, ele levantou de madrugada. Que hora? Você acha que mulher de 100 anos vai, irmão? Olhou lá, Sara estava dormindo, ele, ó. Olha para mim aqui, todo mundo. Ele levantou de madrugada. Pastor, por quê? Você acha que ele chegasse para a mulher dele e falasse, ó, mulher, eu vou levar o filho, vou matar no monte. Sabe o que você iria falar com ele? Divórcio, vaza. Pastor, não. Imagina se Abraão chegasse, eu vou matar meu filho lá em cima. Sara dizia assim, ó, tchau. O texto vai dizer que ele levantou de madrugada e abordou o jumento. Por que ele levantou de madrugada? Ele era beduíno, ele morava em tenda. Geralmente de madrugada é quando as tendas estão térmicas por causa do orvalho que cai na madrugada inteira, porque o deserto o dia todo fica queimando. Ele pegou o jumento, pegou os servos e foi embora. Pegou Isaac, levou para Deus, e Deus disse, você vai levar no alto lá do Monte Moriá e vai fazer algo para mim. Aí Abraão chegou assim para os rapazes e falou assim, ó, vocês dois vão ficar aqui embaixo amarrando o jumento, eu e o menino vamos subir lá em cima, vamos adorar e vamos voltar. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Irmão, infelizmente tem muita gente que o ministério dele é amarrar jumento, o ministério dele é ficar embaixo tentando segurar você de ser abençoado. Só tem, querido, que quem vive amarrando jumento, a vida não muda, mas quem crê na provisão do Deus Todo-Poderoso recebe milagre do Senhor, o nome dele é glorificado. Deus pede Isaac, preste atenção aqui. Eu vim aqui pregar um princípio para a sua vida que tem mudado a minha vida, como eu estava dizendo para os pastores no gabinete mais cedo. Eu tenho facilidade para falar disso que eu estou falando, porque eu vivo isso. Toda a provisão de Deus, ela só vai vir se nós vivemos princípios estabelecidos por Deus. Quantos precisam a provisão de Deus aqui? Eu preciso. Quantos precisam um milagre de Deus aqui? Tem uma nuvem descendo aqui de glória. Tem uma nuvem descendo aqui de glória poderosa. E o Senhor está liberando milagres sobre a sua casa e sobre a sua família. Ele está liberando grandes coisas. Olhe para cá. Mas é necessário entendermos que tudo que Deus dá para a gente, Ele multiplica. Mas Ele multiplica aquilo que eu coloco para Ele. Diga para o seu irmão, se o altar responde pelo altar. Diga, o altar não fica devendo nada para ninguém. E nunca vai dever. Segura a mão da pessoa que está do teu lado, deixa só o corredor aberto para mim. Eu estava orando hoje, eram umas 3h20 mais ou menos. 3h20. E eu estava orando a Deus, o Senhor disse assim, eu estou abrindo portas do céu nessa noite. E meu nome está sendo glorificado. Estou abrindo portas do céu e meu nome está sendo glorificado. Estou abrindo portas do céu, estou liberando a chave da provisão sobre a minha igreja, sobre os meus filhos, e meu nome está sendo glorificado. O meu nome está sendo engrandecido. Oreme de Orrebá, Eleze de Calavúcia, Ederemântria. Há barreiras do inferno que estão caindo por terra, há forças diabólicas que estão sendo desfeitas essa noite. Deus está sendo glorificado. Deus está amarrando e jogando por terra toda a força do diabo, está dando vitória para a tua família em nome de Jesus. Olha para mim. Jesus disse, por que vocês deixaram o pão no barco? Fala assim para o seu irmão, pão não é para ficar no barco. Pão é para colocar, para Deus prover. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes, aleluia. Capítulo 11, verso de número 1. Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 1. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, você que está de posse da sua Bíblia Sagrada. O texto diz assim: lança o teu quê? Sobre as? Aí o que está dizendo o restante do versículo aí? Lê para mim, pastor Leão. Depois de muitos dias, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que está dizendo o restante? Reparte com 7 e ainda até com 8. Até com 8. Olha para mim aqui. Diz assim, o oitavo pão. Fala no microfone. O oitavo pão. Deus
Deus libera para gerar provisão para repartir. e para repartir. Fala assim, 7 é o número da perfeição. 7 é o número da perfeição. Mais 8 é o número da provisão. Mais 8 é o número da provisão. Tem provisão de Deus chegando. Tem provisão de Deus chegando para sua casa. Provisão de Deus chegando. Tem provisão de Deus chegando para sua família. O nome do Senhor E o nome do Senhor está sendo glorificado. está sendo glorificado Nessa noite. nesta noite. Lança o pão sobre as águas. Essas águas São o Espírito Santo. são o Espírito Santo. Vai gerar E ele vai gerar provisão tua casa. para a tua casa e para a tua família. Se você acredita, glória. Tem provisão chegando, tem provisão chegando, tem provisão chegando, tem provisão chegando, tem provisão chegando. Só que o altar responde pelo altar. O altar não fica devendo nada para ninguém. Porque o que eu faço no altar libera 2 unções, no mínimo, sobre a minha vida. Quantas unções? A primeira é a unção de provisão. A segunda é a unção de multiplicação. Porque Deus, além dele prover, ele multiplica. O que é provisão? É Deus pegar do sobrenatural e trazer para o natural. O que é multiplicar? Ele pegar aquilo que você coloca diante do altar e multiplicar a 30, 60 e a 100, o nome dele ser glorificado. Balança o teu irmão e diga assim: tem provisão chegando, tem milagre chegando, tem bênção chegando, tem socorro chegando, tem honra de Deus chegando. Desceu uma honra de Deus para sua vida, viu, guerreira? Toma posse, viu? Tem milagre de Deus chegando aqui nessa noite. Tem bênção de Deus chegando para a tua casa. Tem bênção de Deus chegando para a tua família. Eu sinto algo de Deus. Fica de pé, queridos. Deus vai começar por todo mundo. Rapaz, eu estou sentindo um perfume de Deus aqui nessa noite. Literalmente, apóstolo, eu estou sentindo um perfume, pastores, de Deus aqui, uma fragrância de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo uma fragrância de Deus. Ereze, revasse, odiomantre. Preste atenção aqui. Revelação é gostoso? É demais. Mas revelação, você toma posse dela. Mas revelação não salva ninguém. O que salva é Cristo. Os dons espirituais são para que as pessoas vejam que Deus está na casa, como diz 1 Coríntios 14, para que Deus venha a ser glorificado. Revelação não gera provisão para a vida de ninguém. O que gera provisão é atitude. É o quê? É o quê? Eu queria que todo mundo viesse aqui para frente do altar.